Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Beta Germano, eu sou editora do Arte que Acontece. Hoje a gente vai falar com o Johan, diretor da Pinacoteca. Vamos esperar ele entrar aqui, que eu vou convidá-lo para a gente começar a conversar um pouquinho sobre alguns conceitos das exposições da Pinacoteca e sobre o acervo, que é bem incrível, é uma coisa super interessante de vocês saberem e visitarem quando, enfim, tudo voltar ao normal. Agora vamos ver se ele entra aqui para a gente convidar, fazer o convite aqui. A gente pode falar. Pronto. Foi. Oi, tudo bom? Oi, Beta, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Bom de ver. Tranquilo aí em casa? Pois é. É, totalmente em casa. Só assim que a gente se vê, né? Bom, Claro. como eu já comentei aqui com o pessoal, antes de você entrar, a nossa ideia é falar um pouco sobre o acervo da Pina e um pouco sobre os conceitos das exposições passadas, presentes e futuras, né? Vamos Isso. começar falando um pouquinho sobre o acervo. Podemos. Primeira coisa que eu queria te perguntar queria te pedir para contar aqui para gente o que tem de interessante no acervo da Pina. Se você pode citar algumas obras incríveis que já tinham lá quando você chegou. É uma coleção que foi criada nos últimos 115 anos. Então, é uma Exato. coisa que eu acho, eu já antes de conhecer a Pinacoteca como, vamos dizer, diretor e trabalhando lá, visitando a Pinacoteca, para mim era sempre um museu de referência da história de arte brasileira, né? Uhum. De fato, tem obviamente, um início que começa com, principalmente, uma forte representação do século XIX, os Uhum. primeiros artistas brasileiros acadêmicos, aí todo esse processo de arte moderna brasileira no início do século XX, aí muito forte, obviamente, também toda a produção dos anos 30, 40, 50, Uhum. Uhum. e uma produção importante que hoje nós temos uma exposição especial que é a exposição da coleção Roger Wright, que dá Uhum. foco e ênfase àquele conjunto de obras entre os anos 60 e 85, mais ou menos. Então, Uhum. teve muitos artistas, quando eu comecei de assim, frequentar a Pinacoteca, que eu sempre achava referências importantíssimas. Uhum. Vai De de história da Almeida arte, né? que vai de Almeida Júnior, que vê, assim, ou vê o Portinari, vê a Tarsila, vê obras como o Flávio de Carvalho, que é um artista que eu admiro muito. E a Pinacoteca tem uma obra excepcionalmente Qual que é bonita. qual o trabalho A do Ascensão de Flávio? Cristo. A Ascensão de Cristo. É maravilhoso. Uma Ah, coisa eu não incrível. conheço. Então, é uma da coleção do Estado. Então, tem um Uhum. conjunto de obras nesse período moderno, fortíssimo, e aí eu acho que desse século, da década de 60, Uhum. 70, 80, um conjunto de obras-primas do Wesley Dugli, Rubens Gershman, Raimundo Colares, Mira Schender, etc. São, então, artistas que frequentei já a Pinacoteca só como público, Visitante, exato. para poder conhecer esse conjunto. Então, você acha que, por exemplo, para quem está estudando história da arte brasileira, é super importante conhecer esse acervo, né? É interessante. É super importante conhecer o acervo e também para depois criar uma reflexão sobre o que é a história de arte brasileira, Cont- né? Assim, ela é Uhum, uma... uhum. Fica cada vez, e a gente está muito refletindo sobre isso, a Pinacoteca conta uma história. Se é a história da arte brasileira, isso é para se perguntar, Sim, né? O que está sim, faltando, etc. Mas eu acho é, que como principal referência na história da arte brasileira você vai na Pinacoteca. sim, sim. Quais histórias acho que faltam contar lá? Quais são as lacunas que você vê nesse acervo, assim, que você queria, enfim, mudar ou melhorar? Eu acho que a Pinacoteca tem feito um trabalho, assim, nos últimos 10, 15 anos, talvez, mas nos últimos Uhum, 10 anos, especialmente, de pensar sobre, talvez a partir da exposição do acervo, que foi montada em 2011, né, inaugurada em uhum, 2011, uhum, acho que teve uma preocupação de pensar qual é a história que a gente está contando, né, que a Pinacoteca conta.
Uhum. Então, por exemplo, foi óbvio que, por exemplo, em 2015 teve uma exposição importante sobre que perguntava a partir do acervo, refletia sobre as artistas mulheres e a pouca representação nesse momento de Uhum. artistas brasileiros no contexto da história oficial, né, da história Sim. da arte brasileira e na coleção da Pinacoteca. E a partir desse projeto, que foi assim, foram duas pesquisadoras convidadas para organizar essa exposição, ficou muito evidente que isso Uhum. seria algo que a Pinacoteca teria que trabalhar. Então, foi incorporado, vamos dizer, na política de acervo, que Uhum. seja um foco para os próximos anos. Aí, em Entendi. seguida, Interessante. 16, teve uma reflexão organizada pelo Tadeu Chiarelli, que foi uma exposição importantíssima para olhar para a presença de artistas de afrodescendência no acervo da Pinacoteca. E Uhum. essa Uhum. reflexão também, obviamente, provocou bastante uma reflexão assim que tem uma subrepresentação no acervo, e isso tem que ser trabalhado sistematicamente. Então, a partir disso também se deu, vamos dizer, um reconhecimento e uma mudança na política de Sim, acervo. sim, sim. E nesse sentido, acho que hoje se a gente pensa sobre, assim, Tanta coisa. até 2019, a Aham. Pinacoteca não tinha nem uma obra de um artista que se autoconsidera artista de origem ou de matriz indígena. Aham. Isso também é, obviamente, uma questão se você conta a história da arte Do brasileira Brasil. sem nenhuma Tem. representação de artistas indígenas. Isso quer dizer alguma coisa estranha, né? Exatamente. Mas eu acho que é importante entender, a partir da história da Pinacoteca, um pouco Uhum. como o acervo se criou. Né? Uhum. Ele foi, assim, a Pinacoteca foi criado como parte de uma escola de arte, né? De artes e ofícios. Sim, sim, sim. Como parte do liceu, quando ele foi criado, então ele era, vamos dizer, onde se aprendia de exemplos mais acadêmicos Uhum. assim, ao ofício da pintura. Né? Sim. Então tem um foco bastante didático nesse início, mas obviamente isso mudou e Bem de sempre pintura. muito importante sempre lembrar que assim o Portinari foi comprado pelo Estado, adquirido pelo Estado para o Uhum. acervo depois de ser pintado. E a Tarsila, a pintura São Paulo, foi comprada, acho, 4 anos depois de ser pintado. Então, a princípio, a Pinacoteca, isso eu acho muito interessante, sempre também era um museu, vamos dizer, de arte contemporânea, do seu Exato, tempo. sempre. Aham, eles tinham um olhar contemporâneo. Paulo Vicelli fala isso também. Acho super interessante que hoje parecem obras históricas, mas eram muito contemporâneas no seu tempo. É como você comprar o jovem artista hoje, né? E é E aí eu. interessante entender que isso foi assim, que um papel de uma coleção pública, né, que é a principal coleção pública de arte em São Uhum. Paulo, pensando que existia uma política de aquisição que, que pensava é uma obrigação de um museu ter um acervo que reflete o seu tempo Uhum, uhum. e que pode, com isso, comece a criar uma história, né? Então, Sim, sim. para nós é muito importante pensar dessa forma e também olhar para a produção contemporânea a partir Exato. dessa missão, né? Exato. E aí as coisas vão acontecendo no mundo contemporâneo e vocês vão sempre revendo esse acervo, porque o mundo está mudando e aí o acervo vai mudando junto, né? É meio isso, assim. Isso. E me conta um pouquinho sobre os trabalhos, desde que você assumiu o museu dos últimos anos, quais tipos de trabalho que o museu adquiriu para o acervo e contar um pouquinho para o pessoal, tem gente que não sabe muito bem como isso acontece. Quem escolhe, como são escolhidas as peças, qual o papel dos patronos nesse sentido? Enfim, o programa de patronos da Pinacoteca, eu acho que é um programa bastante singular e, para nós, importantíssimo. Uhum, É um programa que foi assim, inaugurado por iniciativa de alguns amigos da Pinacoteca, né? uhum, É um programa que um grupo de pessoas apoia com uma anualidade, cria um fundo e, a partir com esse fundo, se compra obras de arte. Então, uhum. em 2012, esses foram assim 40 indivíduos ou casais ou famílias, e hoje a gente está com 115, 116
apoiadores. Isso é um grande grupo. Eu sempre acho que são nossos parceiros mais importantes, pensando para o futuro do acervo. Claro, claro. Então, como funciona? A gente, obviamente, a equipe da Pinacoteca, os diversos curadores, escolhem algumas obras, um conjunto de obras que a gente acha importante e relevante para o acervo. E a partir disso, a gente convida os patronos numa grande assembleia de participar e, ao final, decidir juntos quais obras deveriam, de fato, entrar no acervo. Isso faz que é muito gostoso, porque quem participa nesse programa, assim, realmente participa. E ativamente se sente, assim, envolvido nesse processo. Também, obviamente, é uma troca de ideias. É importante para nós. Para nós, esse grupo de pessoas é uma caixa de ressonância muito importante. Então, por exemplo, nós teve momentos importantes quando a gente, em 18, por exemplo, a gente só apresentou obras de artistas mulheres. Agora, 19, a gente apresentou um conjunto de obras que a gente achava, porque a gente está nesse momento preparando uma nova montagem do acervo, né? Então, uma nova reflexão sobre a história que a gente vai contar. Então, a gente tem algumas lacunas diretas que a gente queria apresentar para os patronos e comprar para poder expor imediatamente. Então, por exemplo, a gente teve chance de adquirir obras importantes do Jair Spell, do Denilson Beniva, dois artistas que têm uma visibilidade agora muito grande, mas não estavam no acervo, dois artistas de matriz indígena e uma articulação importante. Esses foi ano passado que vocês adquiriram? Foi ano passado. Então, foram obras que de fato, a gente, junto com os patronos, a gente conseguiu criar, vamos dizer, uma dinâmica de pensar essa história que a gente quer contar daqui para frente, tem que tornar isso mais evidente. Falar, olha, aqui tem falhas, aqui tem lacunas, aqui tem momentos que a gente talvez tem que trabalhar nos próximos anos. Nesse sentido foi pensado isso. Tem sido muito incrível. Então, realmente, para a Pinacoteca, o programa de patronos eu acho que é muito raro hoje no Brasil ver uma instituição que tem um orçamento assim grande, que de fato adquirir obras de artistas contemporâneos nesse momento e imediatamente incorporar o acervo. Essa coisa da filantropia e essas coisas dos patronos eu sinto que é super comum lá fora, e no Brasil a gente ainda está engatinhando, né? Mas de qualquer forma, eu acho que há 10 anos era completamente diferente do que é hoje, né? É uma coisa crescente, né? Muito por conta do trabalho de vocês, com certeza. Com certeza, eu acho que assim, você mencionou o Paulo Vicelli, nosso diretor institucional, ele tem feito um trabalho incrível de fazer assim, criar esse laço. Eu acho essa comunidade, né? Exatamente. Eu acho que é muito importante entender que isso é um relacionamento de confiança, né? Uma relação de fato se constrói com anos e cada vez mais que a gente tem, vamos dizer, experiências, uma viagem juntos, um evento juntos, uma discussão em conjunto. Isso são laços que são também de confiança. E isso para nós é muito importante, porque tudo que uma instituição como a Pinacoteca ou qualquer instituição cultural está vivendo, que passa por tempos difíceis e apertados e complicados, de repente esses parceiros ou aliados se tornam realmente os essenciais, né? Parceiros de viagem mais próximos, mais importantes. É tipo casamento, né? Na alegria e na tristeza, tá todo mundo junto. Assim, uma âncora, eu acho, numa sociedade. Exato. Patronos, obviamente, é um programa de vários que a Pinacoteca tem para criar esses laços. Claro. E eu li, acho que foi no site da Pinacoteca, que o acervo está sendo reestruturado, reinventado. Vocês estão pensando em algum plano de mudança da exposição? Que é essa? Porque agora está do Roger Wright, né? Uma parte é a coleção do Roger Wright, que é uma exposição que nós inauguramos em 2016.
dessa forma, que em 18 passou por uma pequena reforma, mas ela está lá. Mas toda a exposição no segundo andar e em parte do primeiro andar, que é a exposição, vamos dizer, dos acervos, que principalmente é o acervo do Estado, a coleção Nemirovsky, a coleção Yoshpi, a coleção Roger Wright e alguns outros comodatos que nós temos de longo prazo. Essas coleções fazem parte de uma grande exposição, que todo mundo dá, assim, a exposição permanente, como a gente chama isso, né? E essa a gente está reformando inteirinho. Então, ela atualmente está... Nada é mais no lugar que a gente conhece. Está tudo sendo reformado. E a ideia é, assim, contar uma outra história. Para nós, não posso contar demais ainda, porque está tudo em processo e a gente quer respeitar o processo criativo de uma equipe que realmente todas as equipes do museu estão trabalhando juntos. Estão desenvolvendo, né? Mas, por exemplo, a questão de uma ideia de contar uma história cronológica, assim, que começa com trabalhos que têm origem, vamos dizer, de um tempo colonial. Sei lá, com Almeida Júnior, antes. Aí passa até antes, e passa pelo final do século XIX, e chega até os anos 60, 70, e aí para essa narrativa a gente acha hoje mais questionável. Será que isso caducou, né? Será que isso é a forma mais interessante de criar diálogos entre obras? Então a gente está propondo uma outra forma de leitura, que talvez traz trabalhos importantíssimos do final do século XIX, contrapondo eles, colocando eles em diálogo com obras mais recentes, mais atuais, e mostrando como certos temas, assim, seja a representação do artista, a representação, vamos dizer, do indivíduo à frente de uma sociedade, o indivíduo num contexto urbano. Será que são temas que eu acho que são tão de uma coleção paulistana, tão presente na coleção, que a gente consegue, em cada um desses temas, já contar assim, criar diálogos muito potentes, né? Entre obras do final do século XIX, dos anos 40, quando muitas pessoas fizeram muita obra sobre urbanização de São Paulo, e trabalhos mais recentes. Então, esse, por exemplo, é um diálogo muito interessante, a gente é muito potente para o público. É um olhar mais atual, né? Assim, meio sociológico, essa coisa por temas, mais do que a coisa da academia por cronologia. Isso a gente está tentando. Eu queria falar um pouquinho sobre os últimos anos da Pina, com você à frente, né? Se não me engano, o seu primeiro ano lá foi você entrou em 2017 ou 18, né? Por aí. 17. 17. E aí você abre 2018, que é o ano das mulheres, porque acho que justamente já havia essa percepção, né, dessa lacuna. E com a Hilma Klint. Eu lembro que eu fui na abertura com o bisneto, estava até o bisneto dela lá. E ele falou uma frase assim que me marcou muito. Ele falou assim, que ela pintou para o futuro e o futuro é agora. Sim, melhor frase. E eu achei super interessante o fato dela ter falecido, deixou no testamento que deveria se esperar, acho que 20 anos. Aí eles tentaram mostrar na década de 60, o trabalho dela não foi tão aceito, e só agora, a partir de 2013, parece, que realmente começou a ser reconhecido. Eu queria saber de você por que você pensou em trazer esse trabalho para o Brasil e por que você acha que agora as pessoas estavam prontas para entender o trabalho da Hilma? Foi assim, a Hilma Klint é uma artista que eu tive o privilégio por ter trabalhado junto com um curador, colega e amigo muito próximo, o Daniel Birnbaum, que até assinou a curadoria junto comigo dessa exposição. A gente tem trabalhado junto desde 2000. E ele é sueco, então ele, na verdade, na Suécia, eu acho que se conhecia, pelo menos num circuito de pessoas ligadas às artes, era muito próximo, vamos dizer, da produção, e era conhecido, já desde os anos 80, era conhecido que existia essa figura, Hilma af Klint, no passado, final do século XIX, início do século XX, que tem essa produção extraordinária. Então, para mim, foi
vamos dizer, uma descoberta aos poucos, cada vez mais, mas como eu sempre tinha um relacionamento muito forte com Daniel Birnbaum, era um relacionamento que a gente, assim, falava muito dela. E Sim, como sim. cada vez mais, eu acho que esses anos todos trabalhando no Brasil, eu achava que ela tinha uma pesquisa muito interessante que talvez, embora biograficamente nada a ver com o Brasil, né? Ela nunca Uhum. na América Latina, os trabalhos nunca viajaram para o sul do Equador, eles nunca foram mostrados em nenhum, assim, nenhum país, nenhuma exposição Foda. latina. Uhum. Eu achava que era interessante porque ela tem uma, vamos dizer, uma curiosidade, uma pesquisa num conhecimento espiritual e um conhecimento Uhum. científico. E essas ideias, talvez, Uhum. até de assim, entender talvez uma pesquisa religiosa de forma mais ampla, onde Uhum. tradições católicas podem se encontrar com assim, protestantes, eh, com religiões de matriz africana, onde todos, hinduísmo, Sim. budismo, ela fez um pouco, ela pesquisou as formas de conhecimento e formas de espiritualidade. Isso Uhum. criar uma, vamos dizer, tentar criar uma linguagem onde essas diversas formas de conhecimento podem Se coexistir encontra. Uhum. e se encontrar sem se excluir, sem ser Uhum. um assim, superior à outra, sem que isso sejam formas de conhecimento excludentes, isso é algo que eu acho muito forte, a princípio, muito forte na cultura brasileira. Então, eu Uhum. achava interessante pensar que, por exemplo, assim, toda a busca da arte abstrata que tem na arte brasileira, desde os anos 40, 50, trabalhando sobre geometria, mas tem uma leitura, sim, geometria, pesquisa Uhum. geometria, mas uma certa espiritualidade juntos. Isso é algo muito que tem uma referência muito forte com Rimav Klint. Então, eu achava que Uhum. talvez o caso de introduzir uma artista totalmente desconhecida aqui, mas que fala sobre coisas e na verdade, antecede uma pesquisa Sim. brasileira por décadas Sim. Sim. e Sim. Sim. pode despertar muita curiosidade. É. Então, E pouco é, e é- exato. E é interessante porque essa coisa da geometria e espiritualidade está em várias culturas, né? Se você olha para os incas e os maias, enfim, você vê essa geometria, tem essa geometria no candomblé, tem essa geometria muito ligada a essa espiritualidade, né? É interessante que ela também estava vendo isso 100 anos antes do que a gente está vivendo agora. e Muito Beth, bom. assim, respondendo a sua outra pergunta, por que ela está sendo descoberta agora? É uma questão muito, eu acho muito interessante. Acho que ela, Uhum. assim, na verdade, tem muitas teorias, tem muitos pesquisadores e pesquisadoras ainda trabalhando sobre Rimav Klint. E Uhum. recentemente a Julia Voss, que é uma grande pesquisadora alemã, que tem escrito um livro incrível que foi lançado agora, recentemente. Sobre Ela ela? sobre ela, ela faz bastante novas descobertas que na vez ela não se totalmente recusou não de mostrar suas obras, que ela sim participou já em 28. Então, Uhum. enquanto ela Ah, talvez sim participou numa exposição, que ela sim tinha interesse de expor, mas ela sempre tinha uma preocupação muito importante, que ela achava um dia ela ia encontrar, vamos dizer, o contexto perfeito para apresentar sua obra. uhum. Então, ela não queria mostrar a qualquer custo. Então, Entendi. ela tinha uma, vamos dizer, uma preservação muito cuidadosa. Mas que é interessante, que eu acho que tem muito mais a ver com o nosso tempo, porque a gente está lendo a Hilma Klint, do que a descoberta dela. Eu acho que nós Uhum. estamos vivendo no momento que nossas formas de conhecimento não são suficientes, né? Onde Uhum. nossa racionalidade se esgotou, nosso credo em progressos, a gente está vivendo Uhum. isso nesse momento, a gente se Exato. esgotou, né? A gente precisa de outras formas e de outros valores, e esses outras formas, outros valores, e talvez uma coexistência de uma espiritualidade e ciências puras, e Uhum. junto são talvez as ferramentas que podem nos mostrar caminhos para frente. Isso é Uhum. algo que a Marv Klint tem pesquisado a vida inteira. E Exato. hoje a gente está precisando tanto olhar para isso que talvez nessa
curiosidade, nessa abertura, ela se torna, de repente, uma referência Legal. tão significativa. Assim, vamos Sim, lembrar, logo sim. depois da Pinacoteca, a exposição Foi pro uma, Guggenheim. foi para o Guggenheim, e lá virou assim, uma das exposições mais visitadas em todos os tempos do Guggenheim em Nova York. Então, É. isso não é Isso por diz acaso. alguma coisa, exato, com certeza, com certeza. Agora, essa coisa dela unir essas teorias filosóficas, religiosas e científicas é uma coisa que o mundo moderno que separou, né? Antigamente era tudo junto, a arte era junto com a botânica, que era... E aí, de repente, chegou uma hora da gente rever essa separação, né? Não sei, talvez seja uma das questões. Mas eu acho muito interessante se nós olhamos para a produção mais recente e as Uhum, exposições mais recentes, assim, também aqui no Brasil e lá fora, a gente percebe que muitos artistas fazem esse caminho inverso e que juntam de novo as formas de conhecimento e uhum. a busca de novas linguagens, novas formas de conhecimento fica muito evidente. Então eu vejo isso quase uma inversão novamente, e eu acho que talvez nesse sentido a Hilma tem também despertado tanta curiosidade para artistas mais jovens. Sim, sim, sim. Aqui foi um super sucesso também, né? Foi uma das exposições mais visitadas ou foi as Mulheres Radicais? Foi mais a Hilma ainda. Mais a Hilma, né? Eu lembro, É, alguém me falou que tinha um povo que ia lá meditar, fazer aula de yoga. tinha de tudo, e foi A maravilhoso. galera surtou. Maravilhoso. Mas foi Vamos... muito lindo porque era possível, que acho que era bonito pensar que o museu pode ser tudo isso. E que uma arte Sim, foi feito assim, desperta, né? 100 anos atrás, né? Assim, são as grandes pinturas foram feitas em 1908. Então são quase no momento que a Pinacoteca foi inaugurada. A Pinacoteca é de Uhum. 1905. Essas pinturas, então, têm uma vida, mas hoje uma urgência, que são tão... É muito impressionante que isso provoca pessoas fazendo coisas no museu que nunca foram feitas. Exato. Muito bom. Exato, com certeza, muito bom. Queria falar com você sobre outro sucesso que foi Mulheres Radicais. Eu Sim. lembro que eu fui uma vez, eu não consegui na abertura, depois eu voltei lá, tinha filas e filas para entrar na exposição. E eu fiquei assim tão feliz porque não é exatamente uma exposição fácil e foi um sucesso, né? Queria que você me contasse um pouco como foi essa experiência e quais foram as obras dessa exposição que te tocaram, te inspiraram mais, assim. Você pode falar um pouco? Eu acho que foi uma exposição que foi produzida, né, pelo Hammer Museum em Los Angeles, Uhum, e depois viajou para Brooklyn, Nova York. Então foi uma exposição, vamos dizer, que foi trabalhado. É uma base de pesquisa de duas pesquisadoras, Andrea Junta e Cecília Fajardo Hill. Essas duas pesquisadoras têm feito assim, uma pesquisa de 8 anos, 9 anos, trabalhando nisso. uhum, Fazendo um grande levantamento de artistas mulheres que estavam produzindo entre 1960 e 85 e tentando trazer, vamos dizer, mapear essa produção e fazer a partir desse mapeamento, vamos dizer, uma exposição das vozes mais ativas, mais relevantes, e, enfim, criaram essa exposição. uhum, E quando nós ficamos sabendo dessa mostra, a gente achou que era assim urgente de trazer essa exposição para a América Latina e trazer ela uhum. para a Pinacoteca, né? Porque já como ela é sobre assim a produção, América Latina. Exato. a gente achava muito importante que criar alguma forma de criar essas condições que te trazer. Então, inclusive para poder traduzir o catálogo todo para português e, enfim, Sim, tudo. eu tenho versão em inglês. Mas eu acho que tem vários momentos que são importantes porque essa exposição teve uma ressonância tão forte. Eu acho que ela traz, obviamente, uma riqueza. Ela é, com certeza, uma das maiores exposições, independente que ela foi focada na produção de artistas mulheres, uma das maiores exposições sobre arte produzida nesse período na América Latina. Uhum. Grande assunto. Eu acho que
ter trazido a produção de artistas mulheres, muitas delas não necessariamente muito conhecidas Sim, internacionalmente, é um outro atrativo, porque ela... sim. Mas eu acho que era muito interessante, porque era um período, obviamente, na América Latina, muito difícil para todo mundo, né? Para todas. Todas, então, incorporando no mesmo tempo, vamos dizer, o papel de artista produzindo, artista sendo mulher, produzindo num tempo que muita articulação artística era proibido, ou censurado, então tinha que acontecer no segredo, ou no Uhum, processo doméstico, e essa situação fez que essa exposição é muito cheia de estratégias uhum. individuais de resistência, de resiliência, de articulação, de protesto, de É. formas de fazer algo aparecer e desaparecer rapidamente. Aham, aham. Dá esse momento de criação, talvez num contexto doméstico ou privado, E um contexto histórico específico também, né? tá. E dentro de um contexto histórico específico, exatamente. Então, eu acho que isso é muito interessante. Então, pensando que isso, eu acho que tornou a exposição muito atrativa. Mas eu acho também Uhum. legal lembrar quando essa exposição aconteceu. Ela foi no segundo semestre de 2018, no momento que o Brasil Tava foi, por um pegando tempo fogo. muito difícil, pegando fogo, literalmente, com uma polarização política extrema, Uhum. com rachas de exatamente daquele ambiente, talvez doméstico, familiar, onde muitas pessoas que de repente pararam de falar com assim primos, irmãos, filhos, mães, Sim, pais, eu fui. onde onde todo mundo tinha que descobrir outras formas de se articular e de resistir. Então, Uhum. eu entendo que essa exposição assim chegou no momento histórico Exato, da exato. história brasileira que ela teve uma ressonância muito forte É verdade. com tudo que estava acontecendo. Tudo E que para estava nós, acontecendo, é. eu lembro, por exemplo, um dia muito importante que foi na segunda-feira, como a Pinacoteca está sempre aberta na segunda-feira, Uhum. foi na segunda-feira depois do primeiro turno das Hum, eleições de 18. O museu estava cheio, lotado, eu diria. nossa. Principalmente de pessoas e principalmente de jovens mulheres que simplesmente precisavam encontrar nessa exposição alguma inspiração para poder Uhum. ir para frente. Seguir. Então foi um momento muito forte. Eu acho que isso teve um impacto, sim, que fez que N- essa questão se tornou tão relevante, tão Sim, importante no momento que ela apareceu. com certeza. Eu tinha esquecido. Foi realmente num período muito específico, né? A Júlia está falando aqui, resistência, cuidado e invenção. Tudo que precisamos hoje. Toda a razão, Júlia. Muito bom. E aí você terminou esse ano mágico das mulheres com a Rosana Paulino, que também é totalmente resistência, cuidado e invenção, né? Conta para o pessoal um pouquinho como foi trabalhar com a Rosana. Eu, obviamente, já conheci o trabalho dela, mas eu nunca tinha visto tanto trabalho dela junto. E isso causou um impacto assim muito forte. Apesar do trabalho isoladamente já ser super forte, quando você vê o conjunto, né, todas as linhas de pensamento da artista ali, realmente acho que foi bem importante ter aquela exposição. Ah, Beto, eu acho que para todos nós foi exatamente essa visão, essa possibilidade de ter acesso à obra da Rosana nesse conjunto. Embora que eu acho que ela era, por exemplo, uma das artistas que participou da exposição que tinha acontecido na Pinacoteca sobre artistas de afrodescendência. A Pinacoteca Uhum, tinha conseguido adquirir uma obra importantíssima para o acervo. Então, é uma artista que, vamos dizer, já tem uma relação hoje, ela é uma das nossas conselheiras no Conselho de Administração. Então, é que uma legal. depois da exposição, obviamente, mas hoje Uhum, é uma figura muito fortemente ligada à Pinacoteca. legal. Mas todos, eu acho que eu diria provavelmente a maioria das pessoas conheciam uns trabalhos individualmente. E acho que no mesmo Exato. a Rosana tem sido para muitos artistas uma grande professora, né? Uma Sim, grande inspiração que tem
conceitualmente e praticamente costurado ao longo do tempo, da sua trajetória, uma produção totalmente forte e coerente. Que fala, assim, obviamente, sobre questões raciais, sobre a questão feminina. Feminina. E travou. Travou aí, pessoal? Foi só Johan? É só aqui ou é para todo mundo? Espera. Travou. Ih. Pera, eu acho que o Johan caiu. Alguma coisa deve ter acontecido na internet dele. Deixa eu ver. Deixa eu tentar chamá-lo de novo. Foi, mandei aqui. Aparece. Acho que agora foi. Ele tá entrando. Vai voltar. Ah, voltou, voltou. Então, travou quando você estava falando sobre a Rosana, falando sobre questões raciais e questões femininas, né? Eu acho que tem, assim, assuntos que são muito importantes na produção dela e que ela tem criado uma poesia, uma poética, uma forma, uma forma de usar mapas, desenhos antigos, desenhos encontrados, retratos da família, coisas que ela encontra, enfim, vários meios de fato, e a gente, assim, no caso dela, é até um pouco absurdo usar a palavra costurar uma linguagem, porque ela costura literalmente, mas essa é uma produção muito forte e acho que para nós todos foi o grande espetáculo foi descobrir, por exemplo, os desenhos, né? Sim, são Desenhos lindos. que ela tinha feito, o interesse que começa na trajetória da Rosana, por exemplo, com o interesse dela pela biologia. E aí ela tem todos esses cocoons, esses primeiros figuras, né, que saem, que Do partem casulo, né? de um caçulo. É muito interessante isso. Então, É. acho que essa linguagem muito própria dela, com assuntos extremamente relevantes, isso é uma coisa que foi muito inspirador para todo mundo. E a gente ficou muito feliz que a exposição viajou depois da Pinacoteca para o Mar, no Rio, onde ela foi exposto por muito tempo, bastante tempo, e foi um grande sucesso também. Então, acho que foi uma pesquisa importante e assim, importante. muito merecido por uma artista como a Rosana, que tem trabalhado tanto e inspirado tantos artistas. Exato. Eu reparo muito isso. Quando eu converso com jovens artistas, muitos citam a Rosana. É impressionante. Realmente ela tem esse papel assim de inspirador, assim, de meio de professor. Ela e o Ayrton Heráclito, assim, são dois nomes que são referências assim para ele. É super interessante. E aí, vamos falar. Como é que tá nosso tempo? A gente tem tempo ainda. Queria falar um pouquinho sobre o ano passado, que aí a ideia foi pensar em exposições e artistas que expandem o conceito de escultura, né? E aí eu queria primeiro falar com você sobre o Boys, que não foi a primeira exposição, a primeira acho que foi o Ernesto Neto, né? Mas o conceito do Boys de escultura social estava presente em vários momentos, né, do programa do ano passado. E eu acho que é uma coisa que a gente está vivendo um pouco hoje. Assim, para mim, essas manifestações que a gente está vendo durante essa crise, várias têm um diálogo com a ideia de escultura social do Boys, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Se você concorda, você acha que é o momento de resgatar essa ideia do Boys agora, né? Era o ano passado, talvez agora mais ainda. O que você acha sobre isso? Eu acho, assim, obviamente a gente propôs a exposição, a gente fez a exposição, somos muitos que parte dessa ideia de Boys,
e dessa ideia de um conceito expandido de escultura e esse conceito da escultura social, a gente partiu disso porque a gente achava que era muito relevante falar disso, assim, já em 19. Sim. Agora, talvez mais ainda, mas talvez hoje, enfim, foi um momento muito também pensando qual é o papel do museu. Eu acho que isso são duas questões, assim, um conceito de arte e um conceito de lugar de arte. Tá. Então, eu acho que o Beuys tem muito falado e pensado que é o lugar de se expor arte pode se tornar uma grande escola aberta, né, onde todo mundo participa num processo de aprendizado. Uhum. Pensar que o museu pode ser essa plataforma onde diversas formas de pensar o mundo podem convergir e entrar em diálogo. Isso é algo muito importante que na produção do Beuys é presente assim 40 anos atrás. Exato. É muito importante também pensar essa ideia que assim, a produção de uma obra, né? Uhum. A produção de um objeto é interessante só até um certo ponto, mas a produção de uma Uhum. questão ou de uma missão é muito relevante para além daquele objeto. Então, Sim. isso é uma coisa que eu acho muito presente na produção do Beuys, e a partir disso, a gente quis, assim, criar essa exposição que olha para a produção. Isso era 9 artistas Sim, eu lembro. participando, que olha para a produção, inclusive mais contemporânea, mas para pessoas que pensam dessa forma, assim, pensando no Maurício Yanez, Uhum. que muito, obviamente, se refere declaradamente ao legado de Beuys, mas Uhum. é um artista que tem usado o próprio corpo presente todos os dias da exposição, presente no espaço Sim. expositivo e se abrindo para discussões e Uhum. provocando, vamos dizer, o espaço e o próprio estar presente quase como um despertador de uma discussão e de uma reflexão coletiva sobre o Sim, que é o papel da arte, qual o papel da arte no momento que a gente está vivendo, qual o papel de um museu, do como, museu. e isso foi muito interessante. Então, essa dimensão social do fazer artístico e da convivência com a arte foi, Uhum. acho que muito importante trazer. Pensando assim, o outro trabalho que era assim bastante presente na Pinacoteca durante esse período Hum. era do artista tailandês o Rikrit Yavanija, o grande palco no Ah, octógono. sim, sim, incrível, é. Isso foi o palco não era só para ser um palco, era um palco muito disfuncional. Ele era muito mais Uhum. alto. Quem teve Uhum. de fato vamos dizer, um ponto de vista privilegiado era quem estava em cima do palco, não quem estava olhando o palco. Uhum. E ele era só também vamos dizer, uma plataforma para que Uhum. um grande conjunto de atividades podem acontecer. Então, nós convidamos, ao total, assim, performaram, se apresentaram mais que 1.000 pessoas lá em cima. Isso Que foi legal. de banda evangélica, ao yoga, ao assim, beatbox, ao teatro, circo, blocos de carnaval, discussões, lançamentos de livros, discussões políticos, oficinas de costura, etc. Então e isso é interessante. Então, de volta para o Beuys e esse conceito expandido de produção artística e refletindo qual é o lugar do museu, né? Qual é o museu Uhum. hoje? Uhum. Isso foi muito interessante nesse É. sentido, né? Esse palco promovia um lugar de encontro, né? Que eu acho que tem essa coisa do coletivo também, porque que tá na obra do Hélio Oiticica, né? Quando vocês botam que a exposição, né, Somos Muitos, experimentos de coletividade, eu acho que é uma coisa também já era atual naquele período e agora também, né? Sim. E, assim, eu E acho que talvez o experimento de coletividade hoje parece mais atual que nunca, né? Quais são os próximos experimentos sobre a coletividade, né? Como a gente vai exato. viver a nossa coletividade daqui para frente. Então, Uhum. foi muito
foi muito interessante viver esse projeto e acho também foi interessante como museu, sabe? Para Uhum, sim, obviamente tem uma ordem de funcionamento, regras de funcionamento, o que pode, o que não pode, o que deve se fazer. Aqui são os bons costumes dentro de um espaço expositivo que não são. sim, sim, Esses códigos foram todos questionados. Isso é muito saudável, sim, eu sim, entendo. sim. Para também para uma própria instituição refletir sobre o seu papel na sociedade. Sim, exatamente. A exposição do Ernesto Neto também foi, acho que, um desafio, né? Aqueles momentos que ele fazia, os sábados, que fazia as performances, as reuniões, era super. Sempre, eu fui o máximo que eu conseguia, mas era sempre muito bonito. Conta um pouco, pessoal, qual foi a ideia desses ciclos nessa obra do Ernesto Neto? Ah, sabe, eu acho que é um fato muito interessante pensar que os artistas têm sempre uma antena um pouco para frente, né? Assim, ele fez esse projeto todo que foi desenvolvido para o Octógono, aquele espaço central que acompanhava a exposição, vamos dizer, retrospectiva ou panorâmica do Neto, tinha um trabalho especificamente desenvolvido para o espaço central. E ele se Uhum, chamava Cura Pra Curaté. Então, era sobre a ideia da cura. exato. Obviamente, foi no início de 19, então foi um momento que ele também talvez se referia a algum momento muito traumático Sim, na história brasileira recente. exato. E promover, então, um espaço que era assim feito de tecidos, de crochê, um grande ambiente que remetia a uma ideia de uma floresta, né? Talvez uma grande ágora, um grande lugar de encontro, Uhum. uma clareira, uma floresta nesse sentido. E esse espaço ele achava, e eu acho que isso vai um pouco em contra com o que a gente já conversou sobre Rimav Klint, Uhum. e a Catarina Duncan, uma outra curadora, colega, amiga, produziu isso junto com ele, assim, um grande programa de trazer várias pessoas de várias formas de conhecimento, seja yoga, candomblé, medicina indígena, tradicional, é, diversas. Terapia corporal. Foi o pessoal Todas, tocar lá também, né? então, Tinha essas música. pessoas todas, todo mundo que convidou tinha representava, vamos dizer, uma forma de conhecimento, uma forma de Sabedoria. sabedoria e trazia e dividia ela muito democraticamente com todo mundo. Então, o Uhum. público era convidado para simplesmente sentar, participar, passar o dia. E foram 5 eventos, mas a gente tem calculado mais ou menos, acho que nesses 5 eventos, 30 mil pessoas participaram nisso. É É uma assim, loucura. era muito, muito especial e muito bonito, porque assim, uma mãe de santo poder fazer o canto que ela faz de trabalho, né, dos trabalhos dela, no meio do museu, Do com museu. milhares de pessoas ouvindo, olhando e levando isso talvez para sua própria realidade e refletindo sobre isso. Foi muito potente. E a Foi, gente foi. ficou muito contente que o Neto, meu, entender que essa troca de conhecimentos, de sabedorias, é talvez a cura que o Brasil precisa. Exato. Agora mais do que nunca. Por isso eu estou falando, as antenas Das dos artistas. antenas dele. Que agora é mundial, né? O problema parecia estar só no Brasil. Quer dizer, estava no mundo inteiro, mas enfim, agora o negócio apertou. Não, foi muito bonito mesmo, assim, e bem com a antena ligada mesmo. Estão perguntando aqui, pensar na exploração como uma floresta ou clareira, recoloca o papel da exposição na mera disposição do conhecimento, reivindica o lugar como ponto de troca mais corporal. Você acha que uma exposição como essa do Ernesto muda um pouco o museu como um lugar de encontro? Acho que sim, né? Eu acho que sim, mas eu acho que também muda um pouco o lugar, vamos dizer, o conceito de escultura. Assim, Exato, que era pensando onde a que gente queria chegar.
assim como o Neto pensa, e quando a gente olha para a produção do Ernesto Neto, que sempre tem trabalhado, vamos dizer, a partir de questões de escultura de forma muito clássica, peso, contrapeso, balanço, assim, um gesto que tem um impacto e que tem um reflexo em outro em movimento que novamente tenta criar um balanço. Isso é algo muito presente no trabalho do Neto desde o início. E a Sim. coisa bonita que eu acho, isso talvez junta o Beuys, de uma certa Exato, forma. aquelas primeiras obras do Ernesto Neto. Que nesse momento que você percebe que você, como público, visitante, você, assim, visitante ou visitante, entrando numa obra, participando nessa construção, sua presença modifica o tudo. E sua Exato. presença, você tem que ficar antenado, ligado, para achar esse equilíbrio, para Exato. achar esse balanço novamente. Então, isso é muito bonito. Exato. O Beuys fala sobre isso de outra forma. Ele pensa sobre isso dentro da economia, dentro da ecologia, de forma mais por ser político. Mas ele também fala qualquer um é artista, porque qualquer um faz uma produção escultórica que muda nossos estar juntos, né? Vamos dizer, o equilíbrio é todo. Todos são E artistas, né? isso ele falava, assim, todos É. são artistas de uma forma de, assim, mais, assim, abrir um pouco o conceito que é uma obra de arte, né? E talvez nossa participação, isso obviamente é interessante no contexto brasileiro, pensando no Edward Sica, que E também na Lígia participa, Clark. e da Lígia Clark, onde a ativação é parte da feitoria de uma obra, né? Exato. Ela cria sentido só a partir da intenção. E isso é, nesse sentido, eu acho que voltando para a pergunta, é interessante que na hora que a gente talvez entende um espaço e uma experiência corporal também como um processo escultórico dentro do aí de fato modificou, acho que nossa Sim, percepção. sim. O que é escultura para você hoje, depois de tantos artistas questionando isso e indo nesses limites? Para você, Johan, o que é escultura? Ih, travou. Sim. Não, travou? Travou, não. Tá normal, tá normal. Beta, voltou Oi, oi. agora. O que Voltou. é isso? Estou ouvindo de novo, né? Oi? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Ótimo. Ô, Beta, pergunta difícil. O que é escultura? Quando o conceito de escultura pode se mover, eu acho que provavelmente é sempre o próximo desafio. Assim, a próxima questão que alguém coloca. É um momento Exato. de, assim, realmente a gente quer entender uma coisa sobre a nossa vida. A gente procura arte para entender algo sobre nós mesmos. É sempre, ao final, é sempre assim. Eu acho que Exato. cada vez mais a gente está buscando outras novas linguagens que podem talvez surpreender a gente no primeiro momento, talvez até assim chocar a gente ou ficar estranho, mas com o tempo normalmente para mim as coisas que eu não entendo no imediato eu acho estranho, com o tempo eles começam a reverberar na minha cabeça e talvez eles desenvolvem ao longo do tempo uma certa importância para mim mesmo, né? Exato. É importante não estar num lugar de conforto, né? Tá sempre questionando, assim. Sim. E aí eu queria falar agora rapidamente, que nosso tempo já acaba, tem 15 minutinhos, sobre esse ano, a programação desse ano. A ideia do programa de exposições de 2020 é fazer um diálogo com a cidade, não é isso? Artistas que trabalham sobre isso e com essa história da cidade. Eu não sei, a gente não falou sobre isso, Beta, mas a gente na Pinacoteca a gente nunca fala muito direta, muito aberto qual Não são os tem um temas tema, é. que permeia, vamos dizer, todo o nosso pensamento, mas é a partir do espaço, vamos dizer, eu acho que a partir do momento que a gente pensa sobre o papel social da arte, o próximo passo lógico para nós era pensar, então a gente vai olhar para fora.
Então, Tá. o museu é o seu contexto. O museu, a produção artística é seu contexto. E, nesse sentido, a gente tem várias exposições em várias frentes planejado para este ano, que eu espero que eles vão acontecer. Assim, eles vão acontecer, mas eu espero que a gente pode conviver eles junto com o público daqui um pouco. Uhum. Por um lado, é a exposição Os Gêmeos Segredos, uma produção do Gustavo e Otávio Pandolfo, dois Uhum. irmãos bastante conhecidos no Brasil e no mundo. Que é interessante, que eu acho interessante para nós, é que eles têm uma produção bastante forte, mas muito informada, se deixe sempre pela cultura urbana, né? Sim. Pelo hip hop, Hip hop. nos anos 80 começa a participar de fato dos movimentos hip hop em São Paulo, Uhum. no Cambuci, no bairro onde eles nasciam e moram, trabalham até hoje. Cambuci. Então, eu acho que é muito interessante pensar como essa produção urbana, né, Uhum. de 80 para frente, tem alimentado todo o desenvolvimento de linguagem dos artistas, por um lado, né? Eles têm uma ativação na cidade e uma atividade no ateliê. Sim. Eles separam isso muito claramente. Bem, São duas separa. produções distintas. Então, não é necessariamente a ideia de trazer uma ideia de arte urbana para dentro do museu. Isso não interessa. Eu acho que é mais interessante pensar como essa produção e essa busca de uma linguagem percorreu, vamos dizer, a carreira dos artistas o tempo inteiro, né? Nos últimos 30 e tantos anos que a gente está expondo retratando nessa exposição. Uhum. Como, enfim, como é uma exposição muito assim panorâmica, a maior exposição sobre os gêmeos feita até agora e a maior, Sei. mais panorâmica. E a gente chama segredos porque eles vão mostrar muitos segredos. Tem Legal. muitos detalhes, muitos estudos, muitos processos que antecedem um pouco a produção que a gente conhece mais assim, mais normalmente, né? Sim. Então eles abrem muito generosamente também assim, os próprios arquivos, Sim. mostrando como é um processo difícil como artista, né? Sim. 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 Até desenvolver um próprio estilo, sua própria linguagem. Tem muito trabalho, muito Muito. tentativa, muito erro. E mostrar isso abertamente é muito generoso e É sim. muito gostoso ver. Sim, sim. Mas E eles falaram que foi um longo processo até eles encontrarem a linguagem que a gente conhece hoje, né? E isso vai estar bem. Eles vão mostrar na exposição. tá tudo na exposição. Assim, desde cadernos de anotações, desenhos, rascunhos, desenhos para assim camisetas, cartazes, etc. Tá tudo ali. Então Muito é muito legal. rico. E Sim, uma sim. experiência, eu acho que uma reflexão interessante também, voltando para o contexto urbano, como são dois artistas, vamos dizer, que fazem parte da nossa formação visual em São Paulo e, na verdade, nossa formação visual coletiva, como Uhum. vamos dizer, as figuras dos gêmeos aparecem na cidade, como a gente vamos Reconhece, dizer, né? encontra eles, de repente reconhece, de repente desaparecem. Esse Uhum. é muito interessante. Então, ver uma produção um overview mais panorâmico dessa produção. Então, tem muitas surpresas preparados. Eu tô louca pra ver, eu tô louca pra ver. A gente vai manter em segredo por enquanto. Então, essa é Os uma das segredos exposições. ainda seguem ser segredos, né? E aí, o que mais que tem de interessante esse ano? Junto, por exemplo, em paralelo, era planejado para abrir início de maio, mas a gente vai ver quando a gente pode confirmar de fato data Uhum. de abertura. É uma grande ou importante exposição da artista norte-americana John Jonas, Eu amo. que é uma grande artista de performance, de vídeo, e que é interessante, talvez nesse contexto é interessante pensar que ela, obviamente, não é uma artista que fala sempre sobre o espaço urbano, mas ela Uhum. tenta
participado de uma produção artística desde os anos 60 em Nova York, assim, Uhum. downtown Nova York. Então tem uma produção que toda se desenvolve, acho que as performances dela, o fascínio da própria artista por natureza, são muito... E ela trabalhando com elementos de natureza, com peixes, com aves, com